qual é o ponto que ela acha mais difícil de fazer virar a chave ao pessoal que está na dúvida, que está em cima do muro? Boa. Não sei se conseguiste perceber o que eu quis Boa pergunta. perguntar. Eu entendi. Acho que o ponto mais difícil, e isso é uma coisa que quando alguém vem perguntar para mim, eu sempre falo assim, cara, por que que você está investindo em Bitcoin? E ele, não, eu quero ganhar uma grana ali e tal. Eu falei assim, então você está fazendo errado. Então, assim, eu acho que o ponto assim que faz a pessoa virar a chave ou não é quando ela realmente entende que aquilo não é só o fato dela ganhar dinheiro, que talvez ela nem ganhe, sabe? Porque quem entendeu o Bitcoin de fato, imagina assim que pelo mundo que a gente vive, obviamente o Bitcoin ele é a solução e ele vai te trazer um retorno financeiro muito grande. Mas esse não é o objetivo principal e talvez ele possa até não acontecer. E é importante falar isso para as pessoas, né? Porque quando elas olham para o Bitcoin assim, para investir, elas ficam, beleza, ele pode me assegurar da inflação, como uma outra commodity faz de maneira meio porca, como o ouro, mas faz, querendo ou não. Mas não entende que é muito mais um mecanismo de liberdade, assim. Então, acho que a principal coisa é você conseguir colocar essa ideia na cabeça das pessoas. Inclusive, também, uma outra coisa é quando elas ficam assim, mas o Bitcoin sempre está ligado ao dólar, ele sempre vai estar ligado à moeda fiduciária e tal. Mas ele está agora, nesse momento, ele não é. Então, no futuro, né, no momento que a gente tiver o que a gente tão deseja, na hiperbitcoinização, ou mais pessoas aceitando, nada impede que os mercados, comércios, pessoas utilizem o Bitcoin como a moeda de... Ai, Troca? meu Deus, De eu troca? esqueci. Isso, não é moeda de troca, mas é de referência. A referência dela por ela ok. mesma, não Uma unidade ouro, de conta, né? não dólar. Unidade, Isso, unidade de conta. O Olha, objetivo é fazer com que ele seja a própria unidade de conta. Tanto que os bitcoinheiros, quando vão falar sobre... A galera, quando tá falando bastante de preços, os bitcoinheiros falam, pô, cara, mas um bitcoin, pra mim, é um bitcoin ainda. Um satoshi, pra mim, é um satoshi ainda. E as pessoas ficam assim, caramba, mas isso é muito impossível de acontecer. Velho, não é, sabe? Se eu quiser, por exemplo, vender alguma coisa pro Marcos aqui, eu falei assim, cara, eu vou te vender essa garrafa aqui em Bitcoin, quanto é que... E ele me perguntou, quanto é que é? Eu falei assim, não, eu vou te vender ela aqui 10 mil satoshis. Tá, mas quanto é isso? Mano, é 10 mil satoshis. E não já interessa. era. Não interessa, Não interessa. Esse é o Isto preço. faz-me lembrar, isto faz-me lembrar os diferentes estágios que a pessoa passa quando conhece a Bitcoin e vai passando por diferentes estágios. Pelo menos foi assim comigo, não sei se foi assim com a Madu, mas já agora aproveito para fazer essa pergunta. Quando eu descobri a Bitcoin pela primeira vez, ouvi falar em Bitcoin no final de 2015, por aí. Durante 2016 foi o ano que eu comecei a estudar. Em 2017 ainda usava shitcoins, eu fazia mineração de Ethereum, já toda a gente sabe, é público, podem parar de bater, não é preciso bater mais, eu fiz mineração de Ethereum, ok? Pronto. Já passei essa fase, passei à fase seguinte, em que deixei de comprar ou de fazer trade de shitcoins, mas ainda fazia trade de Bitcoin para aumentar a Bitcoin que eu tinha, portanto ainda via a Bitcoin numa perspectiva de investimento, primeiro para fazer mais dinheiro, fiat, depois para ter mais Bitcoin e finalmente atingir o último estágio, que foi, eu já não quero saber de investimento, para mim Bitcoin não é investimento, para mim Bitcoin é só uma ferramenta de liberdade e soberania individual. E portanto uma Bitcoin e vale sempre uma Bitcoin, não me interessa quantos dólares vale ou quantos euros vale. E Mas o eu Hugo... passei por esses 3 ou 4 estágios assim. Também queria perguntar se a Madu também passou por esses 3 ou 4, mas Marcos, se tiveres a acrescentar alguma coisa antes da Madu responder. Quero. Eu sinto essa... Eu não vou dizer... essa inquietude, né? Não digo que é uma frustração, mas eu sinto também isso que a Madu falou e que você está falando agora,
porque como a gente acredita muito nisso, a gente sempre quer vender o que a gente acha que tem de mais valor no Bitcoin, né? E na verdade, eu acho que eu abri mão um pouco de querer trazer muitas verdades ou muitas certezas e entender que pessoas, empresas, países diferentes vão adotar por incentivos diferentes. Os incentivos se alinharam. Se vai ser pelo incentivo financeiro, se vai ser pelo incentivo da liberdade, ou pela inclusão, pela bancarização, pela, sei lá, inclusão social. A gente pode, você pode, ou porque a moeda do país, a inflação, se é uma forma de investir, eu acho que cada pessoa e como eu te falei, cada instituição, cada governo vai adotar por interesses diferentes, seja por necessidade ou por interesse. Então, acho que eu desisti um pouco de criticar ou de questionar o porquê que as pessoas querem entrar, porque é o protocolo aberto. Então, todo mundo participa se quiser ou se não quiser. Você quer entrar porque você acha que o Bitcoin vai chegar a 100 mil, a 500 mil dólares, a $1 milhão. Se você entrou porque você nunca teve uma conta no banco, se você faz remessa internacional e você precisa disso, né? Por exemplo, no Brasil, não é uma realidade muito tão forte como nos países da América Central, da Ásia, dos países muçulmanos, onde tem muitos imigrantes que vão morar em países e precisam mandar dinheiro para casa. Então, assim, no Brasil, a gente não vive muito isso. Então, talvez esse é um dos elementos que não vai ter muito apelo, né? Mesmo como investimento, né? No Brasil, tem cerca de 3 a 5% da população investe em qualquer ativo, né? O pessoal guarda dinheiro na poupança, mas na Bolsa de Valores até 2017 era 700 mil pessoas, hoje são 4 milhões, no universo de 200 milhões de pessoas no Brasil. Então, ainda, mesmo pelo lado de investimento, ainda é um universo muito pequeno no Brasil. Então, eu acho que o incentivo vai ser, como eu falei, ou por necessidade, por ambição, e eu acho que não tem problema, né? E, inclusive, iniciativas como a gente vê da Strike, né, que é um dos grandes players aí, que é o seguinte, eles vão colocar soluções, né, meios de pagamento, onde pessoas vão usar Bitcoin, vão usar a rede do Bitcoin sem saber que elas estão usando. Então, eu estou transacionando em reais, em euros, mas no backstage, ali nos bastidores, está tudo sendo trabalhado via Lightning ou via a rede do Bitcoin. Então, hoje eu não me importo tanto, eu particularmente não me importo tanto por que as pessoas entram, por que elas se interessam ou não se interessam. Então, pessoas diferentes, de realidades diferentes, de situações econômicas, a gente vê situações de guerra. Convence um cara do Afeganistão, né, que saiu lá, que fugiu da Síria, que fugiu do país com 12 palavras na cabeça, que o mais importante do Bitcoin é proteger-se contra a inflação, né, ou ganhar dinheiro no longo prazo. Não, o cara é uma questão de sobrevivência. Então, eu acho que a gente vai ver todas essas, não vou chamar de narrativas, mas todos esses apelos diferentes para pessoas em situações diferentes. Então, eu só parei de sofrer um pouco, mas eu entendo essa angústia, porque eu quero mostrar o valor, mas ao mesmo tempo acho que não existe um discurso único para todo universal. Acho que são vários discursos para várias realidades diferentes. Falei muito, né? Desculpa. Era um adendo, mas foi um adendão, né? Bom, então, respondendo a pergunta do Hugo, né, mas pegando um pouco aqui do gancho do Marcos, é aquilo que muitos bitcoinheiros falam. Cara, isso é bom para o Bitcoin? Sim. Não importa como é que as pessoas vão entrar, é bom. E no fim das contas é bom para elas também, óbvio. A gente, quando se atém muito aos fundamentos, a gente quer repassar isso para as pessoas, até porque, bom, pelo menos eu não sei vocês, mas eu sei muito mais de fundamento do que estratégia de investimento, trade e tal. Então, assim, a última coisa que eu vou falar pro cara é o que ele tem que fazer, ó, faz trade, faz isso, faz swing, faz não sei o quê. Não, eu vou falar assim, ó, cara, é assim, assim, assim e tal. Então, a gente tende a sempre pegar pro lado que a gente tem mais domínio e que a gente gosta mais daquilo, né? Mas agora falando em relação a fases, etapas, eu não passei por essas etapas, porque eu, por exemplo, de fazer alguma estratégia com Bitcoin para ganhar mais fiat e trocar para Bitcoin, né? Mesmo com isso, eu não fiz esse tipo de estratégia.
eu sempre fui mais conservadora nesse sentido, até porque por ser algo novo, teoricamente novo, mas que eu não entendo tanto em relação, por exemplo, a estratégias de investimento, e porque eu estava estudando aos poucos, eu falei assim, cara, eu não vou nem mexer nisso daqui. Deixa aí onde tá, eu não vou nem mexer. O pessoal fala, Madu, às vezes pergunta pra mim, Madu, você já testou tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa? Eu falo assim, velho, eu nem sei o que é. E assim, às vezes eu testo, obviamente, só pra testar, mas não porque eu quero usar aquela plataforma ou coisas do tipo. Então eu sempre tive um viés muito mais conservador, assim, da coisa, um hold puro, assim. Então não passei por essas fases, mas a maioria das pessoas fazem, né? Eu acho que, por exemplo, as meninas, acho que vocês já ouviram falar, né, das meninas do Use Cripto, que agora são área Bitcoin. Elas têm uma trajetória muito legal, sempre acompanhei o conteúdo delas, e elas sempre focaram muito no Bitcoin, mas acabaram falando sobre outros projetos, que tem realmente outros projetos que eles são interessantes, mas de outros pontos de vista. Por isso que não é interessante compará-los ao Bitcoin. E aí agora elas se assumiram, digamos assim, maximalistas, né, Bitcoin only e tal, depois de 2 anos. Então, assim, todo mundo passa por um processo que se você passou antes, você olha para aquela pessoa que ainda está naquele processo, você fica, caraca, ele ainda não entendeu. Ou então, olha para mim, por exemplo, mesmo que eu seja muito nova e que eu esteja há pouco tempo nisso, mas eu já entrei no caminho. Eu já entrei, tipo, no último estágio do que as pessoas geralmente entram. As pessoas geralmente chegam. Então, eu vejo uma pessoa que tá no primeiro estágio e fico assim, nossa, que merda, ainda não entendeu, é tão simples. Mas são fases, né, que a pessoa vai passando e ela tem que desconstruir toda uma ideia da cabeça dela. E eu sempre fui mais desconstruída, eu acho, dessas ideias, até pelos meus ideais libertários. Então, eu sempre quis uma coisa que ninguém tivesse poder de nada. E aí eu via uma outra moeda e falava assim, outra moeda é criada por fulano de tal, vou ver, existe o fulano de tal, existe a empresa do fulano de tal, todo mundo ali. Eu pensei, isso daqui é uma empresa, não é uma moeda. Então, deixava mais de fora, sabe? Mas, e também, outra coisa, acho que um dos meus maiores incentivos de não querer me aprofundar muito em outros projetos, a ponto de colocar meu dinheiro neles ou coisa assim, é porque, primeiro, que quando eu comecei no Bitcoin, eu não tinha muito dinheiro, então, assim, ou eu não queria diversificar, porque eu não queria tomar risco de, sabe, se desse errado, ia dar só em uma coisa, não em tudo. Então, eu sempre tive essa noção, assim. E segundo, que eu sempre pensava assim, cara, se eu mexer com muita coisa, estudar muita coisa, fazer tudo ao mesmo tempo, eu vou me enrolar nisso daqui e vai dar merda. Então deixa eu entender o Bitcoin, e aí depois que tiver tudo ok, eu vou lá e entendo um pouco mais as outras. Só que, cara, eu fiquei tanto no Bitcoin, eu entendi tanto ele, que eu nem quis entender as outras, assim, né? Nem quis passar para as outras, né? Então, o fato de eu ter tido esse processo mais conservador fez com que eu não me fudesse tanto dentro desse mercado. Basicamente foi isso.